Olá, senhores pais e responsáveis. Hoje eu estou aqui para falar da nossa atividade de hoje. E ela é um pouquinho diferente das demais, pois ela vai falar de sentimentos. Nesse tempo onde as crianças estão afastadas da sua rotina, afastadas de muitos familiares e outras crianças, amigos, é muito importante a gente conversar sobre os sentimentos com elas. Em todo tempo, são os sentimentos que dominam muitas vezes as nossas atitudes, principalmente na fase da infância. Então, essa atividade é uma proposta para que haja um diálogo maior entre os familiares, o pai, a mãe, o responsável e a criança. Quem nunca passou pela situação de ir buscar a criança na escola e tentar iniciar um diálogo com ela com a pergunta: como foi seu dia de aula hoje? E a criança responde: legal, foi bom, eu gostei. Muitas vezes é necessário uma intervenção maior para que a criança entenda o que realmente a gente quer saber. É para que ela tenha mesmo uma abertura para poder se expressar. E este potinho dos sentimentos, ele vai ajudar nesse aspecto. Ele vai colocar situações que a gente nem imagina e a criança vai dizer como ela se sente em relação a essa determinada situação, essa determinada circunstância. Aqui no meu pote dos sentimentos, eu coloquei, como eu me sinto quando. As carinhas aqui, para a criança já saber mais ou menos do que se trata. E aí, aqui estão fichas de acordo com as coisas que eu gostaria de saber deles na sala de aula. Então, a criança escolhe uma ficha e eu pergunto: como você se sente quando... Olha lá, você pegou a ficha, eu chego na escola. Como eu me sinto quando é o meu aniversário? Então, essas fichas estão de acordo com as situações cotidianas que nós vivemos dentro da sala de aula. Outras não, outras estão relacionadas a situações em casa. Tem ali, como eu me sinto quando eu acordo. Enfim, tudo isso para que a gente consiga fazer com que a criança se expresse melhor. A proposta aí em casa é o quê? Você, responsável, vai escrever numa folhinha de papel e vai dobrar determinadas situações. Como eu me sinto quando chega um parente ou chega tal pessoa. Como eu me sinto quando está na hora de almoçar, tomar café. Você vai colocar as situações. Como eu me sinto quando eu tenho que ficar em casa e não posso sair, não posso sair devido ao coronavírus, à quarentena. Pra gente tentar criar esse diálogo com as crianças e ter mesmo uma noção do que eles pensam. Na sala de aula, esses pensamentos, esses sentimentos, essas formas de demonstração me ajudam até mesmo na hora de criar rotina. Ou mesmo os combinados, Porque se eu coloco lá, como eu me sinto quando um colega briga comigo? Eu me sinto triste. Então eu coloco lá nos combinados. Se as crianças em geral se sentem tristes quando algum colega briga com ela, a Amanda vai colocar aqui que na sala não é permitido brigas. Toda vez nós temos que conversar e chegar numa melhor decisão para todos. Então, eu acho que ficou clara a proposta. Vocês vão colocar essas fichinhas dentro de uma caixinha de sapato ou num saquinho. E aí a criança tira um. E aí ela vai falar sobre como ela se sente nessa situação. Você, enquanto responsável, pode tirar também e abrir e dizer para a criança. Pode até iniciar mostrando para ela como que tem que ser feito, tá bom? E todas essas atividades, elas estão permeando a educação infantil, a Base Nacional Comum Curricular, porque ela garante os direitos da criança expressar-se. Então, ela precisa expressar-se em todo e qualquer momento. E isso é muito importante, principalmente nessa fase que a criança se encontra. E eu acho que tudo isso que nós estamos vivendo contribui para que novos sentimentos se acheguem ao coraçãozinho das crianças, e é muito importante que a gente esteja a par de todos eles, Todos nós responsáveis, somos responsáveis de alguma forma pelos alunos, vocês pelos filhos de vocês, e é essa a proposta de hoje, tá certo? Contem comigo, registrem, porque eu amo receber os registros de vocês, tá bom? Super beijo!